No vasto reino da mente, onde tudo nasce e cresce, num ciclo sem fim nada morre, apenas floresce. Lá residem as dores, os amores em profusão. No mesmo espaço, jogamos o inútil com precisão. É o berço da nossa realidade, tão viva, tão crua. Nosso campo de batalha, onde a luz e a sombra atuam. Aprender a domá-la, usar ao nosso favor, é desvendar o poder e mudar qualquer dor. Explorar esse universo vasto e profundo é desbravar o infinito dentro de nós no mundo. E essa é uma singela homenagem ao meu avô Chico Traíra, que foi um grande poeta. Então, o que é a mente? Ela abrange a nossa capacidade intelectual, emocional, englobando pensamentos, sentimentos, memórias e a capacidade de aprender. É o centro do nosso ser que processa informações, toma decisões e molda a percepção que temos de nós mesmos e do mundo. Ou seja, é onde tudo acontece, gente. Freud, que foi esse grande estudioso da mente humana, argumentava que muitos dos conflitos psicológicos e padrões de comportamento eram influenciados por conteúdos do inconsciente. A psicanálise, a abordagem terapêutica desenvolvida por Freud, visa trazer à tona esses conteúdos inconscientes para que o indivíduo possa compreendê-los e lidar com eles de maneira mais saudável. Então, Freud descreve a mente como consciente, pré-consciente e inconsciente, ou seja, a mente é dividida em 3, digamos, ambientes, só para ficar claro. E vou colocar a imagem aqui do iceberg que vai representar muito bem isso. Então, ele diz que na mente consciente tem ali tudo que a gente está vivendo nesse momento e tudo que a gente consegue perceber, tudo que os nossos sentidos conseguem perceber. Aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu consigo ouvir, o cheiro que eu estou sentindo nesse momento e o conteúdo mental presente, o que eu estou pensando, no que eu estou concentrada naquele momento. Tudo isso está na minha mente consciente. No pré-consciente estão as informações que, se eu fizer algum esforço, eu consigo ter acesso. Ou seja, se me perguntar seu número de telefone, eu preciso parar um pouquinho para lembrar e vou lembrar para dizer. Não é uma coisa assim tão automática, porque não está ali no meu presente, eu não estou pensando no meu número de telefone. Mas se eu parar um pouquinho, eu consigo acessar essa memória. Então são aquelas informações que a gente tem e já estão lá prontinhas para quando a gente precisa acessar. E tem essa outra parte linda, maravilhosa, chamada inconsciente. E adivinha onde está a nossa autoimagem, as nossas dores, os nossos sentimentos, aquelas emoções que a gente não conseguiu lidar e reprimiu, e vem fora de vez em quando, às vezes até em dores físicas. Tudo isso vai para o inconsciente. Então, o inconsciente, segundo ele, é 90% do nosso campo mental. Então lá fica a maioria das coisas que não são úteis para nós ou que nós não julgamos úteis e aqueles conteúdos que a gente não tem capacidade psicológica de lidar. A gente não tem maturidade psicológica de lidar. É uma dor que naquele momento eu não consigo enfrentar, então eu jogo para o inconsciente e deixo o monstrinho lá dormindo, mas o monstrinho não some, tá? Então, entendendo que a gente tem 90% do nosso conteúdo mental que é inconsciente, ou seja, a gente não consegue ter nenhum controle, a gente precisa, para ter uma vida equilibrada e tomar a nossa vida nas nossas mãos e ser o autor das nossas vidas, colocar luz nesse inconsciente. Eu preciso ver o que está no meu inconsciente, porque no meu inconsciente está todo aquele conteúdo que a minha imaturidade não soube lidar e que está me prejudicando agora. E como é que eu vou colocar luz nesse inconsciente? Como é que eu vou saber o que tem lá? Agora você já conhece alguma das suas características. Agora você pode analisar o seu passado de uma forma diferente. Então você pode olhar para trás e entrar em contato com algumas dores, porque você entende que muitas dessas dores foram provocadas ou por outras pessoas, sofredores, cheios de dores e que erraram com você. Então você vai olhar para aquilo e vai dar um novo significado. Quando você olhar para esse monstrinho do inconsciente e conseguir lidar com ele, ele vai parar de perturbar. Lembra que a dor vem como sinal de alerta?
E tem um monte de dor lá no nosso inconsciente de todos nós. Todos nós fomos crianças e todos nós tivemos que aprender a lidar com a vida e com as situações. E em algum aspecto nós temos complexos para lidar. Então, colocar luz nesse inconsciente é simplesmente você ver que... Lembra que eu pedi para fazer o teste da autoimagem? Que resultados você está tendo na sua vida? Por que alguns aspectos da sua vida você não está tendo resultados bons? E tentar analisar a sua vida até lá atrás, como é que foram aqueles momentos mais dolorosos, como é que você passou por isso, como é que você pode, por exemplo... Eu sei, hoje eu falei exatamente disso. Tem muitas pessoas que passaram pela minha vida e que obviamente me magoaram. E hoje eu estava lembrando disso, que eu não consigo sentir raiva. Que bom que eu não tenho mais raiva dessas pessoas. Mas eu tive muita raiva das pessoas. E o meu temperamento, uma das emoções básicas é a ira. Eu sou uma pessoa que sinto muita raiva. Só que das pessoas que me magoaram, eu já não tenho mais raiva, porque hoje eu entendo que aquelas experiências que eu passei, apesar delas terem sido maldosas, eu não justifico o erro de ninguém, foram muito boas para mim. Eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por algumas dores para eu conseguir dar significado à minha função. As dores vão ali, tipo afunilando você para você fazer o que você tem que fazer na vida. Então... Quando você quiser olhar para o passado e tiver alguém que magoou, e tiver dor, e tiver raiva, e tiver dificuldade de perdão, tenta entender que, primeiro, o problema do outro é do outro, não é seu. A maldade do outro não é sua. O outro tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Mas se você não conseguir olhar para isso de uma outra forma, como uma experiência que te fez crescer, você tem que olhar para isso e entender o que é que eu aprendi. Pode ter certeza que eu não tenho ideia de que dor você passou, de que dor você esteja passando, mas tem uma mensagem, tem uma lição. Precisa olhar, aprender e passar para uma nova fase. Esse é o ciclo, tá bem? Então muitos de nós ficamos ali oprimindo emoções, e quando a gente for estudar as emoções a gente vai ver como não fazer isso, e isso vai crescendo, e isso vai gerando, olha o nível de ansiedade que está aí no mundo. Né? Então a ansiedade vem do medo, e o medo de quê? De dor, de olhar para essas emoções. Precisamos fazer isso. Precisamos trazer esses conteúdos do inconsciente ao consciente e dar uma nova cara a essas situações, dar um aspecto mais positivo, dar um aspecto de experiência. Olhe para as suas experiências e não as julgue. Bom? Então vamos lá. O que a gente tem na mente? Aqui eu peguei poucas ferramentas, porque é muita coisa, e eu vou falar as que eu acho as mais importantes da gente entender nesse curso. Lá tem cognição, ou seja, a capacidade de aprender. Eu não tenho cognição, eu sou burro, eu não consigo aprender. Mentira! Tu tem um cérebro, tu tem uma mente igual a todo mundo, e tu tem total capacidade de aprender o que você quiser. Você pode ter certeza disso. É uma ferramenta mental, meu amor. Então, use. Eu não sei o que você quer aprender, eu não sei o que você quer ser da sua vida, mas estude e corra atrás. Você é muito capaz de aprender o que quiser. Seu cérebro é igual ao de todo mundo. A não ser que você tenha algum transtorno mental, e alguns transtornos mentais aí sim podem impedir e limitar. Mas mesmo assim, se o teu coração vibra, tu vai conseguir. Afetividade, então lá na mente também tá tudo aquilo, nossos afetos, nossas emoções. E afeto não é só coisas boas, afeto é aquilo que afeta. Então tudo aquilo que me afetou de forma positiva ou negativa tá lá na minha mente também. Memória, esse armazenamento, esse lugar onde a gente tem para jogar todas as nossas lembranças, todos os nossos momentos vividos. E por que eu achei importante a gente falar de memória e de lembrança? Tem momentos na vida da gente que a gente precisa olhar para as dores e precisa dar um novo significado. Outros momentos na vida da gente, a gente está passando por situações que é preciso de resiliência. Naquele momento eu não posso fazer nada porque a situação está fora do meu controle. Nesse momento eu preciso ter paciência, mansidão, domínio próprio, aquelas coisas lá do espírito, sabe? Que a gente ainda não é muito treinado.
Então, quando eu precisar usar da minha força espiritual, eu preciso mudar o meu estado de vibração de tristeza, raiva, indignação, revolta, seja lá o que eu estou passando, que eu não tenho condição de mudar naquele momento, para um estado de gratidão. Eu preciso conseguir mudar essa chave. Então, como é que eu estou triste, estou com raiva, eu estou para baixo e posso ficar feliz? Eu tenho que usar minhas lembranças. Eu tenho ferramentas que se chamam lembranças e eu não sei pelo que você passou, mas eu tenho certeza que você tem lembranças boas. Eu tenho certeza que você tem alguma lembrança de superação. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você achou que você não ia conseguir e conseguiu. Talvez tiveram muitos momentos que você achou que fosse conseguir e não conseguiu. Tudo bem, mas teve algum que você conseguiu. Teve algum que você se superou. Teve alguma coisa que você fez que para muitos poderia parecer uma coisa muito simples e banal, mas para você não foi. E você saiu mais forte. Então, nos momentos de dificuldade e de resiliência que não requer ação, e vão existir esses momentos, e quanto mais você estudar autoconhecimento, mais você vai saber compreender, você precisa se agarrar ao que você tem de bom, ao que você fez de bom, a um abraço, a um momento feliz, a um momento com seu filho, a um momento com seus pais, a um momento com um amigo, a um momento de amor. E não importa se aquele momento depois a pessoa te deu uma facada, fica com o momento, grava momentos bons. Pensamento. A palavra pensar tem origem no latim pensare, que significa pesar ou avaliar o peso. O pensamento é um processo mental que permite ao ser humano moldar sua percepção do mundo, solucionar problemas e criar. Serve como preparação para a ação, permitindo que objetos sejam estudados ou selecionados mentalmente. Ou seja, antes de eu tomar uma decisão, eu tenho essa ferramenta mental que é selecionar o que eu vou fazer, o que eu vou decidir, criar o meu dia, criar minhas situações, criar minha vida, e tudo isso parte do pensamento. Um ser humano possui mais de 6.000 pensamentos por dia. Estamos pensando o tempo todo, somos seres pensantes. E a gente precisa entender a importância dos nossos pensamentos. Calma. Vamos ver como é que ele é gerado? O cérebro é uma máquina incrivelmente eficiente que processa rapidamente uma grande quantidade de informações. Esse processo envolve bilhões de neurônios que se comunicam através de sinais elétricos e químicos, e essas mensagens viajam pelo cérebro sendo decodificadas em áreas específicas, resultando na formação de pensamentos e respostas adaptativas ao ambiente. Essa interconexão complexa entre neurônios e regiões cerebrais especializadas permite a tomada de decisões e a compreensão do mundo ao nosso redor. E aí existem pensamentos positivos e pensamentos negativos. Vamos entender agora uma coisa, meu povo. 6.000 pensamentos por dia. Pessoas que tendem a ser mais negativas, a ver tudo de uma maneira muito mais negativa, vão ter cerca de 6.000 pensamentos negativos por dia. Gente, eu sou uma pessoa e desde criança sempre fui extremamente positiva. Então, quando eu vejo alguém negativo, eu não consigo entender como é que aquela pessoa consegue achar tanta dificuldade. Consegue ver tanta coisa ruim mesmo quando tudo vai bem. Tem gente que tem essa capacidade. Então, se você é uma pessoa muito negativa, tem momentos que a gente é negativo e tá tudo bem, ninguém precisa ser só uma coisa. Mas se o padrão de pensamento que tá tomando conta ali do seu dia a dia, um dia após o outro, for negativo, entenda que são quase 6.000 pensamentos negativos por dia. E vamos ver o que é que pensamento negativo causa na gente? Eles podem levar a uma variedade de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, além de impactar negativamente na nossa saúde física. Pensamentos negativos repetitivos, como a ruminação, podem exacerbar o estresse e seus efeitos associados. E aí você deve estar agora pensando, mas eu não consigo ter pensamentos positivos. Ora, você tem uma ferramenta mental, uma das suas ferramentas mentais, que é o pensamento. Mas você também tem uma coisa chamada direito de escolha. E seus pensamentos não são você.
Então, sim, você pode mudar de pensamento, mesmo que aquilo pareça intrusivo e que seja impossível de sair. Isto não é verdade. O problema é que você ainda não tem a compreensão que é você que decide no que pensar. É você que seleciona seus pensamentos. Então, se está tendo muito pensamento negativo, o teu ambiente está o quê? Negativo. Você está recolhendo informações negativas. E isso pode ser do seu ambiente externo, como pode ser do seu ambiente interno. Extrema autocrítica, se sentindo uma pessoa sem valor. Aquela vozinha interna está sempre mais puxando para o negativo. Viu como você não consegue? Viu que não ia dar certo? Viu como fulano mentiu para você? Viu? E tá ali procurando o negativo de todo lugar. Mude. Pensamento é vibração e a vibração negativa vai te adoecer. O pensamento negativo vai gerar muito estresse e vai te adoecer. Tá bom? E o que é que os pensamentos positivos são capazes de gerar na nossa saúde? Então, quem é mais positivo, ou quem tem mais pensamentos positivos que negativos durante o dia, é uma pessoa que tende a ser mais resiliente. Uma pessoa positiva é capaz de suportar qualquer coisa. Uma pessoa que consegue ver o bom de tudo é capaz de passar por qualquer dificuldade. E essa pessoa às vezes é confundida com a pessoa ingênua, com a boba, com uma que todo mundo pode enganar facilmente. Mas quando eu falo de uma pessoa com pensamentos positivos, não é inocência, nem é ingenuidade, nem é uma pessoa que se deixa ser explorada ou abusada. Eu estou falando da pessoa que supera as dificuldades olhando para a experiência e não focando na dor. Essas são as que chegam mais longe, essas são as mais saudáveis, essas são aquelas felizes e essas são aquelas que querem ajudar os outros. Felicidade, como raiva e como todas as outras emoções, é uma vibração. Quem está vibrando na felicidade não quer sair daquela felicidade, não quer ir para a raiva, não quer ir para o ódio, não quer ir para a tristeza, não quer ir para a reclamação. 10 minutos ao lado de alguém que reclama, e quem reclama tem pensamentos negativos, começa a atrofiar o neurônio, essas célulazinhas do cérebro que fazem essas interconexões. Reclamar, clamar para que alguma coisa se repita. Você está clamando para que aquela situação que te incomoda se repita, reclamar. Então, a partir de agora, comecem a selecionar os pensamentos de vocês. Não deixem mais que esses pensamentos negativos tomem conta do dia, porque isso é escolha. Não, você não é uma pessoa incapacitada. O pensamento, quando chega, não toma conta de você. Tudo isso é uma crença. Lembra que a gente falou do sistema de crença? Você crê que isso é você, mas não é. Você pode escolher seus pensamentos. Algumas situações na vida a gente não pode escolher, mas os seus pensamentos podem. Isso aí você pode fazer. Então, quem é positivo também tem uma melhor saúde mental e física e um senso de bem-estar geral. Pessoas que mantêm uma perspectiva positiva da vida tendem a enfrentar melhor os desafios e têm um risco menor de desenvolver certas doenças. Óbvio, pensamentos positivos liberam hormônios bons que vão gerar saúde. Pensamentos negativos, cortisol, adrenalina, medo, ansiedade, que liberam tantos hormônios que vão te adoecer, que vão te envelhecer, que vão te deixar, como eu posso dizer, sem foco, sem concentração. Então, lembrem, pensamentos positivos. Deixa eu explicar uma coisa. Situações novas requerem um olhar para o problema. Isso você tem que fazer. Quando eu digo para não pensar negativo, não é olhar para o seu problema e procurar uma solução para o problema. Quando eu digo pensamentos negativos que são nocivos, são aqueles que você não pode fazer absolutamente nada para mudar. Chegou um pensamento negativo, uma preocupação. Olha só, tem um estudo da Pensilvânia que quase 100%, 98% das nossas preocupações não se concretizam. Então, esse pensamento negativo, preocupado com tudo de ruim que pode acontecer, 98% não acontece. Olha que falta de
Que perda de vida, perda de tempo, perda de vida e perda de saúde. Voltando o teu olhar e a tua concentração para coisas que provavelmente não vão acontecer. Então, quando eu falo de pensamentos negativos, não é estou com um problema, preciso olhar para o problema e preciso procurar soluções para aquele problema. Isso é uma coisa. Pensar em tudo de ruim que fizeram com você, pensar em como a sua situação está deprimente, em como as pessoas são mais, em como você é vítima, em como nada dá errado e tudo que você vê tá ruim, você só vê o ruim das coisas, você precisa mudar. E aqui eu digo categoricamente, e precisa mudar urgente. Isso é uma decisão. Nenhum terapeuta vai te convencer a ter uma atitude positiva com a vida se você não quiser, porque isso vai ter que ser um esforço pessoal seu. Você vai ter que estar todo dia analisando o que está se passando pela sua mente, que tipo de pensamentos você está tendo, que tipo de coisa tem saído da tua boca. Tem sido muito crítica? Tem falado muita coisa negativa? Tudo que sai é ruim, é crítica, é sobre os outros e de uma forma negativa, nunca para engrandecer? Tem que mudar. Urgente. Então, por aqui eu fico com os pensamentos. Eu espero que vocês tenham compreendido a força e o poder de quem pensa coisas positivas, de quem tem esse olhar positivo para a vida. Você vai gerar saúde, você vai ser um bom exemplo, você vai motivar, você vai viver uma vida plena. Você não precisa se entregar a nenhuma dor, tá? Então, pensamentos positivos, escolha os seus pensamentos. Essa é a mensagem. Outra ferramenta maravilhosa, reflexão. O que é refletir? Refletir refere-se ao ato de pensar cuidadosamente sobre algo, ponderar ou considerar de maneira mais profunda. Então, quando eu reflito sobre alguma coisa, é um pensamento um pouco mais enraizado, é um pensamento um pouco mais profundo. É um daqueles pensamentos que não são passageiros e muitos dos pensamentos não percebemos. Imagina se você percebe 6.000 pensamentos por dia. Quando eu falo em refletir, quer dizer que eu parei meu foco em um pensamento e fui mais fundo nele. Então, quando tem um pensamento ruminando na minha cabeça, quando está ali repetitivo, inicialmente eu tenho que olhar e me perguntar o que é que ele traz. Eu preciso refletir. Se não tem solução, eu preciso fazer aquelas coisas que a gente estudou. Então, refletir envolve examinar, analisar e contemplar ideias, experiências ou informações com o objetivo de compreender melhor, ganhar insights ou tomar decisões mais informadas. É um processo mental que envolve introspecção e análise crítica, ajudando a desenvolver uma compreensão mais profunda e a capacidade de tomar decisões informadas. Então, assim, a reflexão eu quero falar de uma forma bem breve, mas eu quero que essa seja uma prática, se não diária, que você tire um tempo para refletir. Como é que você pode refletir? Vai lá, tomar seu banho, na hora do banho, reflete sobre o seu dia, para pensar em tudo o que aconteceu, para ver o que teve de bom e o que pode ser melhorado. Tenha o hábito de refletir sempre que você puder e estiver só. Isso vai fazer com que você tenha insights, isso vai fazer a sua mente expandir, isso vai fazer com que você tome melhores decisões, tá bom? Outra ferramenta maravilhosa é a imaginação. A imaginação é a habilidade mental de criar e manipular imagens mentais, ideias e sensações além dos sentidos. Envolve combinar elementos conhecidos para formar novas combinações ou criar algo totalmente novo. Além disso, está relacionada à simulação de experiências mentais, possibilitando a antecipação de consequências e experimentação mental de diferentes situações. Essa faculdade é uma força motriz essencial para a criatividade, inovação, desenvolvimento integral humano. Imaginar parece coisa de criança, não é? Parece que quem fica imaginando as coisas e fica viajando na maionese é uma pessoa que não tem o que fazer da vida. Gente, é dessas mentes onde saem as melhores ideias. Lembra quem tem a ferida da rejeição, passou muito tempo só e tem essa habilidade super desenvolvida? Mas é uma habilidade que todos nós temos e que temos que usar. E no final desse curso, eu vou pedir para você usar muito essa ferramenta. Vamos já falar disso. Intuição, a nossa bússola interna.
Quem nunca fez uma escolha sabendo que era a errada? Fala sério, para aí para pensar. A gente já fez muito isso. Muitas vezes o coração pediu, gritou, implorou. Não, não faz. E lá tá a gente. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em intuição e não saiba exatamente o que é, com certeza você passou por uma situação dessa. E a intuição é exatamente isso. É uma espécie de conhecimento ou compreensão instantânea. Muitas vezes difícil de explicar racionalmente. É uma sensação, um pressentimento ou uma percepção que surge sem um processo lógico ou explicação clara. No dicionário diz que intuição é a percepção instintiva, conhecimento imediato, pressentimento da verdade. E é exatamente isso que a intuição é, um pressentimento da verdade. E você deve estar se perguntando, então, por que às vezes a minha intuição me diz para fazer uma coisa e dá tudo errado? Porque para a gente conseguir ouvir a nossa intuição claramente e ser uma coisa assertiva, precisamos treinar. Tudo é treino. E quando a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente consegue racionalizar a tal ponto de achar que é a nossa intuição, quando na verdade é a nossa vontade. Então, para que a sua intuição aflore, primeiro você tem que entender que as coisas vão acontecer independente da sua previsão. Então, não queira usar a intuição para prever tudo que vai acontecer na sua vida. Não é essa a intenção da intuição. Mas quando é que a intuição precisa e deve ser usada? Tem situações na vida que realmente a gente não sabe o que fazer. Tem situações que são muito claras, que não precisa a gente recorrer a essa ferramenta. Mas outras precisa realmente que a gente tenha um pressentimento que aquilo possa dar certo. A gente precisa ter uma certeza interna de que aquilo vai dar certo. E nesse momento a gente precisa usar a nossa intuição. Deixando de lado o que eu quero, a minha vontade, o que é melhor para mim. Então, o exercício para desenvolver a sua intuição é primeiro confiar na vida, confiar no processo, se deixar guiar pelo seu coração, pelos seus instintos e tentar. Então, eu preparei aqui alguns exercícios para te ajudar a despertar a tua intuição, porque é uma ferramenta muito poderosa. Quando a gente consegue abaixar a expectativa, abaixar o ego e realmente ouvir a nossa verdade interna, aí conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que estava falando dessa nossa verdade, dessa nossa busca interior, porque nada mais é capaz de libertar senão a nossa verdade. E quando você desenvolve a sua intuição, você de repente consegue ver as coisas muito mais claramente. Isso vai ficando rápido, isso vai ficando automático, isso vai ficando instintivo, mas precisa de prática. Então, eu preparei aqui algumas coisas que eu espero que você anote para você começar a fazer e começar a desenvolver a sua intuição. Confie em seus instintos, aprenda a confiar em suas primeiras impressões sobre pessoas, situações e decisões. A gente tem sempre uma impressão inicial que quando vê alguém, quando está em um ambiente, quando precisa decidir alguma coisa. É que geralmente a gente racionaliza bastante depois disso e temos que fazer porque temos que refletir, não somos seres instintivos, mas o nosso instinto pode nos ajudar a guiar. A gente precisa treinar a perceber o que foi que veio primeiro à minha mente, qual foi a minha primeira vontade em relação a isso. E depois refletir, que já aprendemos a refletir se aquilo realmente é a coisa certa. Mas se era, você está conseguindo ouvir a sua intuição, percebe? Pratique o silêncio interior, reserve um tempo para quietude e reflexão. Desligue os estímulos externos para permitir que sua mente se acalme e seus pensamentos internos se tornem mais perceptíveis. Então a intuição também tem que ser desenvolvida no silêncio. Eu preciso me acalmar, eu preciso desligar. Não é desligar completamente, mas eu preciso deixar o menos ativo possível os meus 5 sentidos. Eu preciso fechar os olhos e relaxar e refletir sobre alguma coisa se eu quero que a minha intuição comece a aflorar, ok? Exercício de imaginação e criatividade. Explore exercícios que estimulem sua criatividade e imaginação, pois isso pode ajudar a expandir sua mente para além das restrições lógicas, facilitando a chegada de insights intuitivos.
E desenvolva sensibilidade emocional. Esteja atento às suas emoções e às dos outros. Aprenda a reconhecer e interpretar sentimentos. Desenvolva sensibilidade emocional. Esteja atento às suas emoções e às dos outros. Aprenda a reconhecer e interpretar sentimentos que podem ampliar sua capacidade e perceber informações intuitivamente. E aprenda com a experiência, não é? Isso é muito importante para a nossa intuição também. Refletir sobre as situações passadas em que sua intuição se mostrou certa ou errada. Isso pode ajudar a refinar sua compreensão dos sinais intuitivos que você percebe. Então, se você começar a fazer aquele primeiro exercício de escolher aquela sua primeira vontade, sempre que isso não for prejudicar, que sejam escolhas mais simples, você vai testar se a sua intuição está bem aflorada ou não. Quantos mais acertos quer dizer que você está no caminho certo. Gente, e para a gente começar a confiar na nossa intuição, é necessário uma coisa muito importante para tudo na vida: fé. Fé, precisa crer, você precisa crer que tem uma verdade lá dentro de você. Nem que seja uma fezinha pequenininha do tamanho de um grãozinho de mostarda. Jesus disse que se você tiver essa fé pequena, você pode transportar um monte. Então você pode fazer o que parece impossível. Porque sem crer não dá. Lembra da autoimagem? Lembra que a gente tem que refazer esse processo e construir uma autoimagem mais positiva? Então você tem que começar crendo que você tem essa intuição, que você tem uma bússola interna que vai te levar à tua felicidade. Então pratica esses exercícios, faz isso por você, tá bom?